Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia vai dar 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso, e iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você o seu estojo, contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador e aquele material que você vai precisar nas suas atividades de hoje. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, que é o seu livro, o seu caderno. O seu caderno para você anotar algo que você considerasse importante. O livro que você vai estar hoje é o nosso livro de ciências. Nós vamos falar hoje sobre o sistema digestório do nosso corpo. Vocês lembram que a tia tinha falado que a união das células, ela forma o tecido, a união dos tecidos, eles formam os órgãos, a união desses órgãos, eles formam o sistema. Então, para ser formado esse sistema digestório, ele teve que unir várias células e formar os tecidos, tiveram que unir vários tecidos para formar os órgãos, e a união desses órgãos tudinho formou esse sistema digestório. A gente vai falar sobre cada órgão desse sistema digestório que transformou esse sistema digestório que nós vamos estudar agora. O tubo digestório a gente começa pela boca e vai terminar todo o sistema no ânus. A digestão e seus processos. O que é digestão? É o conjunto de processos pelos quais os componentes dos alimentos são transformados em substâncias assimiláveis pela célula. Então, a nossa célula, ela só retém o nosso corpo, só vai para o nosso corpo aquilo que é necessário para manter nosso corpo funcionando. Aquilo que o nosso corpo, que não seja próprio para nossas células, que as nossas células não precisem dele, ela vai ser eliminada. E onde é que ela vai ser eliminada? No nosso sistema digestório. Existem 2 tipos de sistema digestivo. O mecânico, que é realizada pelos dentes, a língua e contrações da musculatura na parede do tubo digestório. Então, a nossa alimentação, o nosso sistema digestivo, ele começa a partir da boca. E tem a digestão química, é realizada por enzimas secretadas pelas células glandulares presentes no revestimento interno do nosso tubo digestório. Então, a digestão mecânica começa o sistema digestivo a trabalhar na digestão mecânica, que é quando nós se alimentamos e nossos dentes, as nossas línguas, elas começam a fazer o seu trabalho. Parte do sistema digestório, a tia vai mostrar para vocês agora. O sistema digestório, ele é dividido em fígado, em vesícula biliar, intestino grosso, o estômago e o intestino delgado. Juntando esses órgãos tudinho, o fígado, a vesícula, o intestino grosso, o delgado e o estômago, formou o sistema digestório. Vocês lembram novamente, a tia vai dizer para vocês. A união das células formaram os tecidos. A união desses tecidos, eles formaram esses órgãos aqui. Para ser formado esses órgãos do nosso sistema digestivo, ele precisou da união da célula. Elas se uniram, formaram os tecidos. Todos esses órgãos, eles são revestidos pelos tecidos. Então, a união desses tecidos, ele formou cada órgãozinho. Formou o fígado, é formado por várias células e é a união de vários tecidos que formaram o fígado. A união de célula, de tecido, formaram a nossa vesícula biliar. Formaram o intestino delgado, o nosso estômago e o intestino. Então, para ter formado esse sistema digestório, ele passou por todas essas uniões. O processo digestivo começa na mastigação, pela boca e a saliva. Passa pelas glândulas salivares, que é a água, o muco e as enzimas. Depois eles passam pela língua, que são as enzimas, amilase, salivar ou quebra do amido.
As glândulas salivares, que a tia está mostrando para vocês, onde é que fica as nossas glândulas salivares? Onde sai essa saliva, essa água que fica na nossa boca, que é denominada como cuspe, mas é a saliva, são produzidas, essa água que nossa boca fica sempre molhada, é formada nas nossas glândulas salivares. A região da nossa língua. É na nossa língua que nós sentimos o gosto doce, que é aqui na ponta da língua. Perto da ponta da língua tem onde a gente sentimos o gosto salgado. A gente assistimos na lateral da nossa língua vem o ácido. E lá no final da nossa língua a gente sente o gosto amargo. Então, na nossa língua, ela é responsável pela nós sentir os gostos das coisas, sendo ela doce, salgada, ácida e amarga. Como a tia vinha falado, o nosso sistema digestório ele começa aonde, tia? Na boca, no esôfago. É um tubo com cerca de 20 a 25 centímetros de comprimento que liga a faringe ao estômago e é dotado de movimentos peristálticos. Na faringe é a parte do sistema digestório posterior à cavidade do nariz e da boca, estendendo-se para baixo atrás da laringe. O nosso estômago é formado por tubos, tem um movimento peristálticos que assegura sua homogeneização. O estômago produz um suco gástrico, um líquido claro e transparente, altamente muito ácido, que contém ácidos gloríficos, muco e várias enzimas com a pepsina, a renina e a lipase. A pepsina, na presença de ácido clorídrico, quebra as moléculas de proteínas em moléculas menores. A renina coagula o leite e a lipase, ela age sobre o tipo de gordura. A mucosa gástrica produz também um fator necessário na absorção da vitamina B12. Então, é no estômago que é feito toda a transformação do alimento. Você se alimenta. Aquilo que seu corpo, aí ele passa por todo esse tubo, vai para o estômago. Aquilo que seu estômago ele não aceita, cada propriedade que tem no seu estômago, cada célula que tem dentro do seu estômago, ela é responsável por algo. A pepsina, ela tem uma presença de um ácido muito forte, que lembra, como alguns de vocês já sentiram azia? Então, quando você sente essa azia, é a produção desse ácido que está muito, que é quando você se alimenta de algo, que esse ácido, ele produz mais para poder quebrar essas moléculas de proteína, em moléculas bem menores. Já a renina, ela coagula o leite, que o leite, ele é o quê? Ele tem os carboidratos. Então, a pepsina, ela quebra a molécula de proteína em moléculas menores. A renina, ela coagula o leite. Esse coágulo do leite são os carboidratos e também tem as gorduras. A lipase, ela age sobre alguns tipos de gordura. E já a mucosa gástrica, ela produz uma absorção da vitamina B12 que as suas células precisam. O fígado e sua importância. O fígado também faz parte do nosso sistema digestório. Qual a importância, qual é a função que ele tem no nosso organismo? O fígado tem a função de invalidar as substâncias tóxicas do organismo. Ela secreta a bile, filtra a bactéria, armazena as vitaminas e sais minerais. E ela ajuda a produzir componentes que ajudam na coagulação sanguínea. Sintetiza as gorduras. Além disso, ela armazena a glicose do sangue como o glicogênio, e quando o nosso organismo precisa de glicose, ele transforma essa glicose em sangue. Então, quando o nosso organismo ele precisa de sangue, o fígado ele libera. O pâncreas e sua importância, que o pâncreas também faz parte do nosso sistema digestório, é um dos nossos órgãos. O suco pancreático, a aminalase e a lipase, eles produzem esse suco. Produz os hormônios, que são as insulinas, a redução de glicemia, e o glucagônio, que é o aumento da gordura. Então, quando a tia fala para vocês
essa relação do pâncreas, no pâncreas que é produzido esse hormônio, a insulina, que quando a pessoa ela tem diabetes, que é a produção do açúcar, que é muito açúcar no sangue, que produz a glicemia, e a pessoa precisa tomar essa insulina, é porque o pâncreas ele não está produzindo insulina suficiente para o seu corpo. O intestino e suas funções. O nosso intestino é subdividido em intestino delgado, grosso e o intestino delgado. Qual é o intestino delgado? Qual é a sua função? Ele se divide em dueno, genuno e iléu. O suco que ele é produzido é uma substância pelo duodeno que contém várias enzimas que completam a digestão dos açúcares e das proteínas, a absorção dos nutrientes e move de 9 metros. Então, a espessura do intestino delgado dentro do seu organismo, ele serve para o quê? Ele serve na digestão, ele ajuda na digestão dos açúcares e das proteínas. Os nossos dentes também faz parte do nosso sistema digestório. Os nossos dentes eles são subdivididos em premolares, caninos, molares e incisivos. Os 4 tipos de dentes. Os incisivos tem um grupo afiado que serve para morder e cortar alimentos. Qual é a função dele? É morder e cortar os alimentos. Os premolares, qual é a função dos premolares? Possui uma substância superior, mais larga, esmaga e tritura os alimentos. Os incisivos, ele tem a função de cortar e morder os alimentos. Já os premolares, a função dele é esmagar e triturar esses alimentos. Os caninos, ele tem a função de furar e rasgar os alimentos, porque são nossos dentes mais finos. E os molares, ele tem a função de mastigar os alimentos. Como a tia disse, que o nosso sistema digestório, ele começa pela boca, vai na faringe, o esôfago, para ir para o estômago. E o nosso sistema digestório é o nosso estômago, o fígado, a vesícula biliar, o intestino grosso, o intestino delgado e, por fim, o ânus. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Assista quantas vezes vocês quiserem, façam as atividades de vocês, aperfeiçoe o aprendizado e o conhecimento de vocês nas atividades, que é onde você vai tirar suas dúvidas e aprender mais ainda. Então, é só ir lá, tá com dúvida? Reveja nossas aulas. Essas aulas também estão na nossa plataforma digital, tá, meus amores? Um beijo, até a próxima aula.